resultado e com a performance do time. Mas hoje eu vou te fazer uma pergunta assim, você acha que a torcida também saiu satisfeita, a comissão técnica e mais uma pessoa que estava na arquibancada, que é o Rodolfo Landini, tem toda essa história da SAF, você acha que essas três pessoas aí, esses três grupos saíram satisfeitos com a performance e com o resultado? Eu acho que hoje o mais importante era o resultado. Hoje nós tínhamos que vencer pela pontuação e pelo equilíbrio da competição. Mas eu acho que a performance foi boa. Se nós vamos ver desde o início do jogo, o que o Caxias fez em relação à produtividade para chegar no nosso gol? Nada. Qual a criação que o Caxias fez desde o início do jogo para que criasse alguma situação até de chutes ou de escanteio? Eles conseguiram o primeiro escanteio aos 23 minutos. E depois nós tomamos um gol, onde foi muito mais um erro nosso e da arbitragem, porque foi falta no Michael, do que uma criação do Caxias. E chegou o segundo tempo, mais uma vez não tivemos perigo nenhum. Só foi o Confiança buscando o resultado, buscando a vitória. Hoje, eu falei com os atletas que nós criamos novamente, mas o último passe, a definição para fazer o gol, individualmente, precisa melhorar. Nós estamos tendo oportunidades, estamos criando e não estamos concluindo em gol. Agora, de ganhar de 2-1 do Caxias aqui em casa, foi o mais importante, foi a vitória. Eu gostei demais do performance e principalmente das entradas das pessoas que entraram e que deram todo para nós o suporte necessário. Então nós voltamos a ter um elenco muito competitivo. No pensamento do Vaguinho, o vencer dentro de casa dará ao Confiança a possibilidade de uma classificação, claro que pontuando fora, na casa do adversário? Eu acho que se nós conseguirmos todos os resultados em casa, nós classificamos. Mas a maneira que nós jogamos da mesma maneira, temos condições também de buscar pontos fora de casa. Então eu já disse a eles, eu gostei do que eles jogaram contra o Botafogo. Eu não gostei, lógico, de ter tomado os gols da maneira que nós tomamos. Hoje nós procuramos corrigir e nós não tivemos nenhum perigo de um contra-ataque, de uma bola errada, de uma bola para chegar. Então eu acho que nós estamos chegando no equilíbrio que precisa. Vaguinho, a equipe do Confiança, como você falou, o Caxias hoje não foi bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Só que o Confiança teve alguns erros defensivamente, principalmente com o Eduardo Moura, com o Mike e até quando o Rafael Mariano, quando ia sair jogando. O que o Vaguinho atribui? Foi nervosismo pelo fato de ter perdido em João Pessoa e ter a obrigação de ganhar o jogo hoje contra o Caxias? É lógico, é a tua opinião, a tua pergunta, mas eu não vi assim. Talvez o erro que você falou do Rafael foi numa bola que foi recuada para ele foi driblar, né? Aí é um erro individual tomado de decisão. Não vi o Michael errando e nem o Eduardo no primeiro tempo. No primeiro tempo nós não tivemos. No segundo o Eduardo errou, depois acho que ele sentiu uma contusão. Mas situações de gols para o Caxias eu não vi. E tanto é que o Rafael não pegou na bola. O Rafael não foi, a não ser numa bola de impedimento que foi no segundo tempo que ele salvou. Mas em nenhuma outra bola eles exigiram qualquer situação do Rafael. Então eu acho que nós estamos no equilíbrio muito bom. Maguinho, o time do Confiança lá em João Pessoa, no meu modo de ver, ele jogou melhor do que jogou hoje. Mas lá a gente não saiu vitorioso. O mais importante, independente de se jogar bem ou jogar mal na Série C, é a vitória? Não, é a performance mesmo. Porque ela vai te dar as condições de pontuação. Porque pode ter algumas equipes que de repente consigam e ela é iludida pelo resultado. Mas a hora que equilibrar mesmo, que tem muitos clubes e nós também, que nós tivemos várias contratações. Então precisa da adaptação. O Giovani ainda não conseguiu se adaptar como talvez ele deva. O Felipe Clemente, o Dionísio entrou bem hoje, o Lucas Souza até agora não tinha acionado, entrou muito bem na partida. Na partida anterior lá, o Botafogo, o Fabrício, o atacante, ele não entrou bem. Hoje ele entrou bem e teve chutes de fora da área, criou uma situação de gol no segundo tempo. Então é adaptação. Vai acontecer isso com as outras equipes. Eles vão ficar melhor, vai ficar um nível mais difícil. Então acho que a equipe que está se portando bem, está tendo o equilíbrio, ela vai suportar e vai ter pontos no final. Porque a equipe que não estiver bem, que for uma ilusão no começo, quando chegar na reta final e começar a cair, ela não segura. Aí vai ladeira abaixo. Nós não. Nós estamos tendo um ponto de equilíbrio. Então eu estou gostando muito da performance e do desempenho que cada um está jogando. Vaguinho, fugindo um pouquinho da história propriamente do jogo, nos bastidores o Rodolfo Landini estava do lado do presidente, a gente gravou algumas imagens com ele. Pensando a longo prazo, imaginando que o Vaguinho vai subir, vai continuar aqui no Sabino Ribeiro, vai continuar com Confiança, você torce para que essa SAF, com o Rodolfo Landini, com outros investidores, seja concretizada para o bem do Confiança, eventualmente também para o seu bem? O que é que você imagina? Olha, eu estou no Confiança já está fazendo mais de 6 meses, né? Até que nós iniciamos o trabalho no dia 2 de dezembro. E tudo que eu conheci agora do Confiança como clube precisa de uma SAF. Se não entrar uma SAF, Confiança não vai ser uma equipe que vai suportar financeiramente a divisão nem Série C nem Série B.
ele precisa de uma estabilidade financeira maior, ele precisa de uma torcida maior, ele precisa de investidores melhor. Com a SAF vindo, ele garante tudo isso. Então, sem o Vaguinho ou com o Vaguinho, Confiança necessita da SAF. Eu acho que deve ter agora em maio, por aí, já deve ter uma situação com o Conselho Deliberativo, para uma situação numa SAF, se vai ser Landim, se vai ser uma outra, né? Porque daí já vai ter uma noção melhor. Mas o Confiança, ele precisa de tudo que eu já conheci, do que eu estou vendo hoje na cidade, como clube. Eu acho que se vier uma SAF vai ser muito bem-vinda, e a tendência daí de se criar maior e melhor no Nordeste, Confiança vai subir muito. Próximo adversário do Confiança é Ponte Preta. Macaca, vem lá da sua área, da sua região, que você conhece muito bem. Sim. Como tentar vencer esse adversário na Arena Batistão? É mais um jogo aqui em casa. Eu acho que a Ponte deve estar com esse mesmo pensamento que você acabou de fazer a pergunta, né? Ele vai olhar o histórico, né, do que o Confiança tem desde o estadual, desde o final do ano passado também, né, na própria Série C, como que está acontecendo agora. Então ele vem jogar numa casa do adversário. Com certeza viu o jogo nosso hoje, a Ponte jogou ontem, né? Então vai estudar muito, então vai ser um jogo muito estudado. Conheço bem o treinador, que é o Valentim, conheço a Ponte, eu joguei 8 anos na Ponte Preta, independente de quanto tempo foi, a gente conhece como que é ali dentro dos bastidores, os torcedores, a imprensa, como cobra. Mas eu acho que, mais uma vez, nós estamos em casa. E como nós falamos, nós temos que vencer em casa. Então essa é uma tendência natural de nós buscarmos resultado, buscarmos assim esse equilíbrio que eu estou procurando, mas principalmente em jogadores individuais irem melhorando. O que eu quero é melhorar individualmente alguns atletas. Vaguinho, Confiança hoje praticamente 10 meses de invencibilidade na Arena Batistão, desde o ano passado, e na temporada 2025 ainda não perdeu jogando no Batistão. Queria saber do Vaguinho, esses números dá ainda maior força ao trabalho do Vaguinho Dias para a sequência da temporada de 2025? Dá confiança aos atletas, né? Ele se sente bem aqui em casa, nós estamos conquistando vários pontos aqui, mas eu acho que a equipe está ganhando um corpo muito grande assim entre eles, e principalmente ele está ficando um grupo maduro, porque nós mantivemos o elenco praticamente todos e vieram alguns reforços de peso, o cara que já jogou Série C, que já tiveram em grandes eventos. Então eu acho que o nosso grupo está se tornando maduro. Então eu acho que esses números fazem com que eles se sintam favoráveis e melhor para o jogo. Então o Confiança hoje está com muita confiança. Professor, Aí, o Caxias jogou literalmente tentando conseguir um empate a qualquer custo, mas o que se esperar do jogo contra a equipe da Ponte Preta? Você acha que ele também vem em busca de um empate, ou você acha que ele vai se atirar mais em busca de uma vitória? A Ponte Preta fez contratações de alto risco. O que eu falo que é alto risco? Ela contratou vários jogadores que jogaram Série B e Série A. Então ela montou pela qualidade técnica. Então essa cobrança existe lá. Então para eles não pode vir aqui para jogar com Confiança pelo empate. Eles vão vir sabendo jogar, como estudar, mas buscando a vitória. Não vai ficar lá atrás não. Não acredito que a Ponte Preta vai jogar lá atrás não. Agora, Vaguinho, me fale sobre alguns atletas, a exemplo do seu zagueiro, Eduardo Moura. Eu senti que ele hoje deu uma queda. O próprio Giovani não deu a evoluída necessária, esperada por você, acredito. O Clemente ainda está precisando daquela agitada boa para chegar ao gol, né? Teve a sua oportunidade. Mas como é que você vê, principalmente essas 3 peças dentro de um grupo que você vem trabalhando? O Eduardo, no primeiro tempo, eu acredito que ele teve assim muito bem, as bolas de cabeça ele não perdeu nenhuma. Teve uma bola no chão, só que ele foi por uma falta desnecessária naquele momento, onde ele levou cartão e ficou vulnerável. E aí, quando chegou o segundo tempo, talvez ele sentiu um pouco mais, sentiu um cansaço físico, sentiu algo mais, então eu já estava preocupado com esse momento. Então, Eduardo é isso. O Clemente e o Giovani, eu até comentei na sua rádio antes da partida, eu acho que precisa mais de adaptação ainda, e o jogo estava muito lá atrás, né? Eles marcaram demais lá atrás, então dificulta pro meia e pro atacante. Precisava ter uma jogada mais assim, de habilidade individual. O que acontece com o Vitinho? No meio da semana eu treinei o Vitinho ali, como um falso 9 para segurar, porque ele segura muito bem a bola. Ele tem uma técnica muito apurada. Então quando eu coloquei o Vitinho, foi justamente para o que fez. Ele sofreu a falta e nós fizemos o gol de falta. O Vitinho prendeu mais a bola, ele conseguiu segurar mais. Então, isso é obrigação do treinador, conhecer o atleta, conhecer as suas, principalmente, características e usá-las. Então nós conseguimos usar uma característica porque a equipe deles ficou totalmente lá atrás. Precisava do quê? Bola no chão com técnica.
Quando o Dionísio vinha com a bola, tocava no Vitinho, no Luiz Otávio, chegava no Brenner, o time envolveu totalmente o Caxias. Quando entrou o Fabrício, ele pôs velocidade daquele lado. Então essas características nós fizemos para vencer o jogo. Começa-se um jogo de uma maneira, termina de outro. Então isso é o quê? É usar o elenco que tem. Então se vai entrar jogando ou não vai, o principal é saber trabalhar com o elenco que tem na mão. Porque o jogo se vence nos 100 minutos. Então Confiança hoje, pode ser que ele inicie como equipe, termina com o outro para ganhar no segundo tempo. É o que a gente está fazendo. Professor, para encerrar, o senhor fez várias modificações, colocou jogadores que ainda não tinham atuado pelo Confiança. A torcida gostou muito. Gostaria de saber do senhor. O senhor também gostou muito dos jogadores que entraram? Gostei demais. O Lucas Souza me deu uma firmeza lá atrás, ele não perdeu nenhuma bola, uma consistência muito forte. O Dionísio deu velocidade no meio campo, arrastando a bola. O Vitinho segurou a bola na frente, que era o que eu precisava dar. Ele tem uma técnica acima de todos aqui. Até acima de André Lima é a técnica do Vitinho. Então ele tem essa habilidade. E por último o Fabrício com a velocidade, né? Ele impôs uma velocidade, ele impôs ali situações de chutes em gol, que aí nós temos velocidade no meio, técnica com o Vitinho e velocidade de definição na frente com o Fabrício. Então eu estou muito satisfeito. Ok, muito obrigado.